Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e eu tô aqui defendendo a minha luta pessoal na Fórmula 1 para o retorno dos testes em pistas privadas pelo bem da categoria, pelo equilíbrio da categoria, porque do jeito que tá não dá. Eu acho que assim, hoje a gente teve o Grande Prêmio da Austrália, uma corrida que foi caótica, teve muita coisa pra gente elogiar, mas acho que o que mais me marca é a McLaren, tipo, muito acima das demais, abrindo ali uma vantagem até por volta, que estava de meio segundo para o Verstappen. A Ferrari, inclusive, estava levando 1,7 por volta da McLaren. Na classificação, Verstappen foi o único que ficou a menos de 4 décimos do carro de Lando Norris, né? Os outros pilotos levando 5, 6 décimos. Aí eu tava lembrando, né? Tipo, o GP da Espanha de 2008, as classificações do GP do Brasil de 2008, em que a distância do primeiro ao décimo era menor que 4 décimos. Então, assim, e aí eu fico pensando também, 2009, que foi um ano de grande mudança de regulamento, a gente também tinha classificações apertadíssimas, tudo super no detalhe. Isso era interessante porque quando tudo é muito apertado, o piloto pode fazer diferença. Era por isso que às vezes as classificações eram muito mais alternadas e a gente tinha mais disputa, né? Às vezes tinha um carro melhor. Era meio complicado, entende, né? Mas, por exemplo, 2009 tem uma baita mudança de regulamento, em 2010 a gente tem 3 carros diferentes lutando pelo título, né? Vocês pararam para pensar isso? Que em 2010 a gente teve essa disputa toda, né? E tudo isso foi no último ano em que os testes eram liberados. E hoje a gente tem, depois de 2011, a proibição dos testes, tudo feito na base do túnel de vento e em cálculos de computador de cada equipe, né? E assim, no início desse novo regulamento que proibiu os testes, né? Muita equipe não tinha túnel de vento. Elas faziam tudo em pista. Aí o que eles faziam? A Toyota tinha abandonado a Fórmula 1. Eu acho que ela deve ter ganhado uma grana legal, né? Ela emprestava o túnel de vento deles na Alemanha. Você sabia que a Force India, depois que os testes foram proibidos, a sede deles era em Silverstone. Tudo o que eles faziam para desenvolver o carro deles era o quê? Colocavam o carro na pista, eles desenhavam a asa e testavam. Antes lá de 2011, você tinha 20 mil quilômetros para testar o carro em qualquer momento da temporada. Não era antes da pré-temporada. Você ia lá, testava o carro, e aí vem a importância do quê? Do piloto de testes, né? Às vezes o piloto principal não podia testar, o piloto de testes ia lá e testava. Essa era a Fórmula 1 de antes, né? Os carros eram levados ao limite e eles se aproximavam muito, né? E aí o que acontece? Depois disso, tudo na base do computador, os pilotos têm que usar simulador, o piloto de testes perdeu importância. Isso, para mim, prejudicou muito o desenvolvimento de jovens talentos para a categoria, por isso que um dos motivos pelo qual a categoria teve dificuldade de se renovar é isso, porque muito menos pilotos chegavam pronto para a Fórmula 1 e, assim, desequilíbrio. Olha, nos últimos 5 anos de testes na Fórmula 1, pegar 2006 até 2010, 4 dos 5 anos foram decididos na última corrida em nota. Carros diferentes. 2006, Ferrari de Michael Schumacher e a Renault de Fernando Alonso. 2007, as McLaren de Fernando Alonso e Lewis Hamilton e a Ferrari de Kimi Raikkonen. Esse foi 2007. 2008, a Ferrari de Felipe Massa e a McLaren de Lewis Hamilton. Em 2009 não teve essa disputa pelo título, a Brown de Jenson Button acabou sendo campeão, mas no início do campeonato a Brown era melhor e graças aos testes, quem era melhor no final do ano? A Red Bull. E em 2010 a gente teve 3 carros diferentes disputando o título. A McLaren de Lewis Hamilton, e assim, com 4 carros, né? Porque a Red Bull tinha os 2 pilotos, né? Que assim, era a McLaren de Lewis Hamilton, a Red Bull de Mark Webber, a Ferrari de Fernando Alonso e a Red Bull de Sebastian Vettel. Então assim, a gente tinha muito carro parelho. Aquele ano de 2010, a Red Bull era o melhor carro? Era. Mas não era para passear. Eles não tinham direito ao erro. A gente tem a vitória do Webber na Inglaterra, ele chegou 1,5 segundo à frente do Lewis Hamilton. A gente teve várias corridas que a Ferrari foi melhor, a gente teve várias corridas que a McLaren foi mais carro. Isso porque carros construídos, assim, levados ao limite nos testes, alguns caminhos diferentes eram tomados. Os carros, assim, tinham uma filosofia aerodinâmica que ficou um pouco mais engessada depois de 2008, né? Mas ainda assim, a natureza de um carro batia mais com uma pista, a do outro batia mais com outra, o piloto tinha mais margem para fazer diferença em margens apertadas. Então, assim, funcionava, né? Eu acho assim, eu não entendo até hoje por que proibiram os testes. Por que eles acham que isso vai levar a mais equilíbrio? Porque, no final, parece pedido de equipe grande, né? Porque quando a Force India tinha que ir lá para a Alemanha, sair da Inglaterra, pagar frete aérea até a Alemanha para testar o carro lá e ver o que eles conseguiam, né? Tipo, as equipes maiores tinham os túneis de vento na sua sede, testavam lá, viam o que eles tinham que fazer. E mesmo
mesmo assim, né, que as equipes maiores têm isso, estão dependendo de cálculos de computador. E a gente vê como isso é furado, como isso não representa a realidade, olhando a Ferrari nesse fim de semana. A Ferrari fez um carro totalmente novo, revolucionário, né? Nos dados que eles tinham lá, a gente está andando próximo da McLaren. Aí vai colocar o carro em pista, os caras estão atrás da Williams, eles não conseguem. O Leclerc não acompanhou a Sauber do Hülkenberg no final da prova. Assim, tem um túnel de vento gigante, engenheiros qualificadíssimos. E aí a gente tem, por exemplo, né, a equipe Mercedes, né, que em 2022 resolveu fazer o carro sem side pods, o zero pod, né? Falaram, esse carro está muito acima dos demais, o segundo e meio à frente, e veio o carro andando de reta. E é até bizarro pensar, pô, esse carro de reta deve ser legal, menos arrasto. É o carro que tirava mais arrasto. Então assim, a gente olhava no túnel de vento, parece que funciona, mas não é assim que funciona, gente. O túnel de vento é uma simulação da realidade, existe uma diferença da simulação para a realidade. Os testes, você testava a coisa real. Você colocava o carro em pista e sabia os problemas, você já tinha soluções mais imediatas. Agora os caras colocam o carro na esteira, dentro de um túnel de vento acelerando a partícula de ar, o pó e tudo isso, né, para ver como é que o fluxo aerodinâmico tá. E assim, eles têm que tirar da conclusão das simulações de computador, por melhores que sejam, e colocar o carro na pista achando que vai replicar esses números. Não é assim que funciona. Inclusive a gente viu lá, a Race Bull está com um carro melhor do que imaginava, porque eles não achavam que o carro seria tão rápido. A Aston Martin também falou que o carro estava melhor que eles imaginavam. E olha, se eles imaginavam pior que isso, estava bem ruim a situação. Então assim, o que eu quero dizer é, você tem hoje tudo baseado em cálculos de computador, mas a realidade é outra coisa. E por melhor que sejam os engenheiros, eles não vão acertar o tempo todo, né? Tipo, você não tem como saber se tudo vai funcionar ou não. E por isso que testes são importantes, mas a Fórmula 1 ela caminha para o lado contrário. Tudo é mais engessado, tudo tem menos liberdade, tudo é mais regulado, tudo tem uma regrinha extra. Eu não sei se isso é bom para a categoria. Hoje a gente tem assim, uma categoria que é tudo na base do túnel de vento. A preparação para os pilotos que vêm para a Fórmula 1 agora é testar carros de 2 a 3 anos atrás. Imagina assim, tipo, mudou o regulamento completamente. Hoje é efeito solo, essa desgraça. Antes, em 2021, era um carro completamente diferente. O cara tinha que testar um carro que não tinha característica nenhuma de semelhança à dirigibilidade dos carros atuais, né? E não conseguia entender o que tinha que fazer ali, entende? A Fórmula 1 de hoje, ela é mal estruturada. Assim, não dá para você olhar para a categoria e falar, não, a Fórmula 1 ela hoje já está extremamente organizada. Para desenvolver carros, ela está uma bagunça. E é muito prejudicial para as equipes pequenas. Se elas tivessem liberdade para testar, inclusive eles querem fazer esse negócio de túnel de vento, gente, acho que é uma palhaçada danada. Eu não estou dizendo que o túnel de vento tem que acabar, ele tem que ser um complemento, ele não pode ser o principal. O teste em pista tinha que ser. Eu acho que a melhor maneira de se equilibrar a Fórmula 1 é o campeão de construtores vai ter, sei lá, 20 mil quilômetros de teste, o último colocado tem 40 mil, que é uma volta na Terra, para você ter ideia. Vocês acham que isso é exagero, mas o Schumacher, quando ele estava lá em fins de semana livre, quando não tinha limite de teste nenhum, porque no finalzinho lá desse regulamento tinha limite, você podia estar só 20 mil quilômetros, tinha fiscal da FIA supervisionando, né? Mas assim, lá em 97, o Schumacher teve uma semana que ele andou acho que mais de 2 mil quilômetros, inclusive andando à noite para testar o carro, para ver o que ele podia melhorar. Então assim, era isso que acontecia antes, e ele foi um dos caras que mudou a Ferrari muito por causa disso, o feedback e tudo. Assim, a liberdade de testar ajudou a Ferrari a se recuperar. Não foi só o equipamento, engenheiros, mas assim, o teste ele mostrou o que estava dando certo, o que estava dando errado, e eles foram pouco a pouco corrigindo o curso, né? E hoje a gente vê uma Fórmula 1 que não tem mais essa liberdade, não tem mais importância do piloto de testes. Um Pedro de la Rosa hoje não teria função na Fórmula 1, né? Então eu realmente fico olhando para isso e falo, quando é que vai ter uma bandeira para liberar isso? Porque tudo é mais complicado, tudo é mais engessado, agora tem teto de gastos, né? Eu acho realmente, tem gente que acredita que o teto de gastos está equilibrando a Fórmula 1, eu não acho, sinceramente, né? Se a Fórmula 1 ficou mais próxima do que nos anos anteriores, é porque a gente está no mesmo regulamento. Quando não muda, a tendência é, obviamente, aproximar. Mas a questão é, a gente ainda tem muita distância entre os carros e muitas atualizações não funcionam, porque eles estão olhando isso num programa de computador e não colocando na pista para ver antes de um fim de semana, de corrida. Antes era assim que funcionava. Não à toa, muita atualização era descartada e o pessoal voltava para testar outras coisas, para não perder tanto tempo, né? Então, assim, eu acho que a Fórmula 1 hoje, sem os testes, é menos eficiente, ela é menos produtiva, eu acredito que está caminhando errado, entende? Se a Fórmula 1 quer equilíbrio, se a Fórmula 1 quer que as equipes pequenas consigam ir lá para frente, consigam fazer mais equilíbrio, liberem os testes. Liberem os testes em pistas privadas,
coloca aí 20 mil quilômetros para o campeão, e vai aumentando 2 mil quilômetros ou 2.500 para cada posição atrás, você vai ver a Fórmula 1 muito mais equilibrada. Enquanto não liberarem os testes, a Fórmula 1 vai ser uma categoria de domínios. Porque assim, eu disse aqui, 4 dos últimos 5 campeonatos, quando os testes ainda eram livres, a gente teve equipes diferentes disputando o título de pilotos, né? Depois disso, dois campeonatos, 2011 para cá, mais de 10 anos, 2 foram disputados por carros diferentes na última corrida. Sendo que em 2012, que é um desses anos, a gente tinha um gênio chamado Fernando Alonso tirando o desempenho de um carro que não era tudo isso. Se não fosse o Alonso, não tinha. A Red Bull era muito melhor. Enquanto em 2021 foi talvez o único ano que a gente viu carros realmente parelhos, de carros diferentes, né? A Ferrari em 2017, 18, 2017 faltou motor, 18 era carro, mas o Vettel virou spinner. Então, eu realmente assim acho que é muito pouco, depois de todo esse período, você ter tanta disparidade, tanta desigualdade. Eu acho que tá na hora de levantarem a bandeira. Liberem os testes na Fórmula 1. É inacreditável que hoje a Fórmula 1 tenha esse problema todo. Até a Indy, que talvez não faça sentido, mas até a Indy tem liberdade para testes. Isso ajuda a Dallara a melhorar o carro, a fazer um carro mais equilibrado. Isso ajuda a pilotos jovens a se prepararem melhor para a categoria. Até a Indy tem uma liberdade maior para testes. A Fórmula 1 não tem. É ridículo, mas é isso que acontece hoje dentro da maior categoria de automobilismo mundial. Não há liberdade para testar. A MotoGP tem testes, inclusive, né? Mas a verdade é que hoje a gente tem a Fórmula 1 engessada e se orgulhando disso, que hoje é tudo no túnel de vento e tudo isso, sendo que se eles querem se adaptar tanto ao mercado automotivo, eles testam os carros que eles colocam lá para assim, vender, entende? Eles andam milhares de quilômetros antes para ver se o carro é seguro, se funciona bem. Então, assim, é realmente triste que a Fórmula 1 hoje seja tão burocrática e tão restritiva. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.